Olha lá, vamos resolver aqui 4 exemplos aqui envolvendo inequações de segundo grau. Eu tenho aqui, ó, nesse primeiro exemplo, uma função quadrática, x ao quadrado menos x menos 2 maior que zero. Então, o primeiro passo para mim resolver essa inequação aqui, ó, eu tenho que determinar quais são as raízes dessa função. E aqui, ó, ele está pedindo aqui, né, aonde a função é maior que zero, ou seja, maior que zero, né, quer saber aonde que essa função ela é positiva, né? Então, ele quer saber aqui, ó, onde, em qual intervalo de x que a função é positiva. Isso que a gente vai determinar aqui. Agora, quais são os coeficientes dessa função aqui, ó? X ao quadrado aqui, quando não tem nada, nós sabemos que o coeficiente a é igual a 1, né? O b é o coeficiente de x aqui, ó, é menos x, então o b é menos 1. E o c é o termo independente aqui, que é menos 2. Então nós temos aqui os coeficientes a, b e c da função quadrática. Para o primeiro passo, que nós vamos calcular aqui o valor do delta. Nós sabemos que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, resolvendo aqui o delta, vai ficar igual, ó, o b é menos 1, então vai ficar menos 1 elevado a 2, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o c, que é 2 negativo. Então vai ficar menos 2 aqui, ó, vezes menos 2. Voltando aqui. Então aqui, ó, 1 negativo ao quadrado vai ser igual a 1 positivo, multiplicando aqui 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8, né? Negativo vezes negativo aqui vai dar positivo. Então aqui nós temos delta vai ser igual a 1 mais 8, ou seja, delta igual a 9. Agora, para a gente determinar as raízes da função, nós vamos fazer aqui a forma de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, substituindo aqui os valores de b, de delta e a na forma de Bhaskara, vai ficar aqui, lembrando aqui que o b aqui vem para a fórmula aqui, muda o sinal, como o b é menos 1, vai ficar aqui, ó, 1 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então aí nós vamos ter aqui, ó, x1, que é a primeira raiz, vai ficar, a raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 1 mais 3 dividido por 2, 1 mais 3 vai dar 4, divide 4 por 2 vai dar 2, então significa que a primeira raiz aqui é 2. Ó. A segunda raiz aqui, que é o x2, vai ser 1 menos 3 dividido por 2. 1 menos 3 vai dar 2 negativo, dividido por 2 vai dar 1 negativo. Então aí nós temos as duas raízes, que é menos 1 e 2. Próximo passo agora, nós vamos fazer aqui, ó, essa reta aqui, ela vai representar o eixo x, que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, né? Ela vai representar o eixo x aqui, ó. Agora, nessa reta aqui, eu tenho que marcar aqui as duas raízes, que é menos 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui a primeira raiz, que é menos 1. E aqui eu vou colocar aqui a segunda raiz, que é 2. Agora, eu tenho que saber que agora a parábola, a concavidade dela vai ser para cima ou para baixo. Eu tenho que identificar isso aí, ó. Como é que eu sei isso? Se o A for maior que zero positivo, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero negativo, é para baixo. Então, como aqui o A é 1 positivo, então ela é concavidade para cima. Nós vamos desenhar a parábola aqui, ó. A parábola vai passar aqui pelos dois pontos, né? Aqui, ó, vai passar aqui pelo 1 negativo, que é a primeira raiz, e pelo 2 aqui, que é a segunda raiz, ó. Então vai ficar mais ou menos assim a parábola, a representação gráfica da parábola aqui, ó. Então aí, o próximo passo aqui agora é a gente identificar quais sinais que o y vai assumir aqui, ó. E nós vamos fazer a análise aqui agora dos sinais da função. Aqui, ó, olhando aqui, a primeira raiz aqui, ó, do lado esquerdo de x aqui, ó, nós temos aqui a ponta da parábola para cima. Então aqui, ó, significa que o y vai assumir valor positivo, ó.
Então aqui vai ser, a função vai ser positiva. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, se o x for maior que 2 aqui, ó. Aqui também, ó, do lado direito de 2 aqui, ó, a ponta da parábola está para cima, acima de x aqui, então aqui é positivo também, ó. Agora, se o x aqui, ó, entre 1 e o 2 aqui, ó, aí a curva da parábola está abaixo do eixo x aqui, ó. A barra de x aqui é a barra de zero. Então a função aqui, ó, ela vai assumir valor negativo, né? Entre o 1 e o 2 aqui, ó, está abaixo do zero, que é o x aqui. Então aqui vai ser negativo. Então aí nós temos aí, toda vez que a parábola cortar em dois pontos, tiver a concavidade voltada para cima, né, os sinais vai ser sempre assim, ó, né, mais e menos no meio aqui, ó. Então aí ele quer saber aonde a função é maior que zero. Então tem que identificar aqui aonde que ela é positiva. Ela é positiva aqui, ó, do lado esquerdo menos 1 e do lado direito do 2 aqui, ó. Esses dois lados aqui ela é positiva. Ou seja, ela vai ser positiva para x menor do que 1 negativo e x maior do que 2, né? E para a gente dar a resposta de uma equação, a gente vai dar na forma de conjunto aqui. Nós vamos colocar a solução, essa de solução é igual. A gente vai colocar entre chave aqui, vai colocar assim, ó, x pertence a R, né? Como é que se lê isso aqui, ó? Solução é igual x pertence a R, R é o que? Os números reais, ou seja, R é a reta x aqui, ó, a reta real. Essa barrinha aqui significa tal que. Aí nós vamos colocar aqui, ó, tal que x menor que 1 negativo e x maior do que 2. Aí a gente fecha as chaves aqui, ó. Aí está feito aqui, ó. Isso aqui então significa que é a solução dessa inequação, ou seja, essa função aqui ela vai ser maior que zero, né, se o x assumir valores aqui, ó, menor que menos 1 e maior que 2. Aí a função vai ser positiva maior que zero. Um outro exemplo aqui, ó, exemplo 2, x ao quadrado menos 2x mais 1 menor que zero. Então, quer saber aqui agora aonde a função é menor que zero, ou seja, menor que zero, né, menor que zero, ele quer saber onde a função vai ser negativa, né, menor que zero é o que? Negativo. Então ele quer saber onde ela é negativa, ou seja, menor que zero aqui, ó. Então vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou calcular as raízes, né, o A aqui é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Então, calculando aqui o delta, vai ficar b ao quadrado, vai ficar menos 2, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c também, que é 1. Então, resolvendo aqui o delta, vai dar 2 negativo ao quadrado dá 4 positivo. Multiplicando aqui, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. 4 menos 4 vai dar delta igual a 0. Toda vez que delta for igual a 0, né, para a gente calcular as raízes, a gente pode fazer diretamente, que não precisa fazer mais ou menos raiz de delta, porque a raiz quadrada de 0 é 0, então eu posso fazer só assim, ó, x é igual a menos b dividido por 2 vezes a, que significa que a função vai ter apenas uma raiz. Então aqui eu faço somente um cálculo aqui, ó. Eu venho aqui, substituo aqui o b e o a aqui e calculo a raiz. Então o b é menos 2, ele vem para a forma aqui, muda o sinal, então ele vai ficar 2 positivo. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então significa que x é igual a 2 dividido por 2 vezes 1, vai ficar 2 dividido por 2, vai dar 1. Então significa que a função aqui vai ter uma raiz, e essa raiz é igual a 1. Aí nós vamos fazer aqui agora a reta x, né, que eu vou desenhar aqui a reta x. Agora, a gente vai aqui, ó, marcar um ponto na reta só, porque a função só tem uma raiz, né? Só um aqui, ó. Agora, a parábola, ela é concavidade voltada para cima ou para baixo. Como o A aqui é 1 positivo, né, a concavidade é para cima. Então aqui vai ficar assim a parábola, vai passar aqui no menos 1, no 1, pode dizer que é a raiz, e aqui, ó,
para cima também. Então aqui vai ficar aqui, ó, dessa maneira aqui, o desenho da parábola dessa função. Como a parábola aqui está toda acima da reta x, então acima da reta x aqui é o y positivo. Então aqui nós temos positivo, positivo, né? Toda positiva. E aqui ele quer saber, ele está perguntando aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 menor que zero. Menor que zero é o que? Negativo. E nós não temos negativo aqui na nossa representação gráfica. Então, quer dizer, ele pediu um sinal que não existe nessa função. Então, nesse caso aqui, ó, essa inequação, ela não tem solução. Então, a solução dela aqui vai ser aqui, ó, essa é igual, essa bolinha cortada aqui significa conjunto vazio, ou seja, não tem solução, né? Porque ele pediu lá aonde a função é negativa, e essa função aqui, ela não assume valor negativo, ela apenas assume aqui, ó, valor positivo, e se o x for igual a 1, a função é nula, ou seja, a função é igual a zero. Então, nesse caso aqui, a função não tem sinal negativo, só tem sinal positivo e nulo. No outro exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 2 maior que zero. Essa função aqui também, ó, ela está perguntando aqui aonde a função é maior que zero, ou seja, onde ela é positiva, né? Aqui, ó, eu tenho que determinar aqui onde ela é positiva. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos calcular aqui as raízes, né? O a aqui é igual a 1, ó, que é x ao quadrado, o b é igual a menos 2 e o c é igual a 2. Então, aqui fazendo aqui o cálculo do delta, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então, resolvendo aqui vai dar delta igual, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, multiplicando aqui 4 vezes 1 vezes 2 vai dar 8, então vai ficar 4 menos 8. Então aí nós vamos encontrar delta igual a 4 negativo. Toda vez que o delta for negativo, né, a equação a função não tem raízes. Então nesse caso aqui, ó, nós não vamos fazer forma de Bhaskara, porque não tem como fazer, porque a função não tem raiz, porque o delta é negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Nós vamos fazer aqui a reta já diretamente, aqui, a reta x aqui, ó. Nesse caso aqui, nós não vamos marcar nenhum valor na reta, porque a função, o delta negativo, não tem raízes. Eu tenho que verificar aqui agora a parábola é para cima ou para baixo, né? Como o a aqui é 1 positivo, a parábola é para cima aqui, ó. Então eu vou desenhar a parábola aqui, ó. Ela não pode encostar na reta x, porque ela não tem raízes. Então vai ficar assim, ó, a parábola vai ficar com a concavidade voltada para cima, né, sem encostar na reta x aí, ó. Ficou perfeito. Não, vamos melhorar isso aqui, quer ver? Então, tá mais ou menos aqui, quer ver? Pera aí. Aqui. Então aqui, ó, nós vamos ter, como a parábola está toda acima da reta x, então significa que o y aqui vai assumir valores positivos. Então quer dizer que a função vai ser toda positiva aqui, ó. Então aí está perguntando aonde ela é positiva. Para todos os valores de x, a função é positiva. Então aqui, ó, a resposta vai ser assim, ó, solução x pertence a R. Ou seja, se o x for todos os valores de x aqui, para todos os valores de x a função é positiva. Então aqui eu só coloco aqui a solução x pertence a R, né? Ou seja, para todos os valores de x a função é positiva. No último exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4x maior que zero. Ele está perguntando aqui, ó, aonde a função é maior que zero. Ou seja, ele quer saber aonde a função é positiva. Maior que zero é o que? Positiva. Então nós vamos, como essa função aqui, ó, só tem o valor de a e de b, né? O a é menos 1 e o b é 4. Eu posso resolver essa função aqui, ó, diretamente usando a fatoração. Ao invés de fazer delta e Bhaskara, eu posso igualar a zero aqui, ó,
O fator comum aqui é o x, eu coloco aqui, ó, x vezes, vou abrir um parênteses aqui, ó, eu divido menos x ao quadrado por x, vai dar menos x, e divido 4x por x, vai dar 4. Repete aqui igual a zero. Aí eu vou pegar aqui o fator de fora igual a zero, então vai ficar x igual a zero. E vou pegar o fator aqui entre parênteses igual a zero, então vai ficar menos x mais 4 igual a zero. Aqui já está resolvido, ó. Aqui significa que o x1 é igual a zero, já é a primeira raiz, ó. Então aqui a primeira raiz é zero. Resolvendo aqui vai ficar assim, ó, isolando o x aqui vai ficar menos x igual a 4 negativo. Aí a gente muda o sinal aqui, vai ficar x igual a 4 positivo, ou seja, isso aqui já é a segunda raiz, ó, 4 positivo. Então aí nós temos aí, ó, duas raízes, 0 e 4. Então nós vamos fazer aqui a reta x, ó. Agora, se a gente usar aqui, ó, a forma de delta e Bhaskara, né, colocando aqui o a igual a menos 1, b igual a 4, c igual a 0, nós vamos encontrar os mesmos valores aqui, ó, x1, 0, x2, 4. Vai dar a mesma coisa. Então aqui, ó, eu vou marcar dois pontos na reta, eu vou ter aqui o 0, e o outro ponto aqui eu vou ter o 4. Agora, a parábola, a concavidade dela é para cima ou para baixo? Como o A aqui, ó, o A é menos 1, ou seja, o A é 1 negativo, né, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então ela vai passar aqui, ó, na raiz aqui que é o 0, depois aqui na outra raiz aqui que é o 4, ó, concavidade voltada para baixo. Vai ficar assim, ó, aqui e aqui no 4. Agora, quais são os sinais que eu vou colocar aqui, ó? Essa ponta aqui para baixo e essa outra ponta para baixo aqui, ó, o y vai ser negativo. Então aqui nós vamos ter negativo, negativo. E essa curva aqui, ó, entre o 0 e o 4 está para cima do x aqui. Então o y aqui vai ser positivo. Então nós temos aí, ó, os sinais menos, mais e menos. Toda vez que eu cortar em dois pontos com a cavidade para baixo, sempre os sinais vão ser esses daqui, ó, negativo, negativo e positivo. Agora, ele quer saber onde ela é positiva. Ela é positiva aonde? Nesse intervalo aqui, ó. Ou seja, entre o 0 e o 4, né? Então aí, ó, entre, no caso aqui, ó, entre 0 e 4, né? Esse entre 0 e 4 aqui, ó, nós podemos escrever da seguinte maneira. Eu coloco aqui o x aqui, escrevo aqui, ó, dois sinais aqui no mesmo sentido. Aqui eu coloco primeiro o menor valor, aqui eu coloco 4 aqui depois, ó. Como é que a gente se lê esse aqui, ó? X é maior que 0 e x menor que 4, ou seja, eu vou fazer leitura aqui do meio para a esquerda e do meio para a direita. Então vai ficar assim, ó, x maior que 0 e x maior que 4. Ou seja, x é um valor que está entre 0 e 4. Então a solução dessa equação vai ficar assim, ó, x pertence aos números reais, tal que, aí eu vou colocar aqui, escrever essas aqui, ó, x maior que 0 e x menor que 4, ou seja, x vai ser um número, né, que está entre 0 e 4, aí a função vai ser assumir valores positivos. Então aí, gente, vocês vão tentar fazer aí a semana 1 do PET 3. Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando aí pra gente, tá sanando essas dúvidas aí que aparecer.